Eu tinha... Foi em 2012. 12. Você tinha quantos anos, né? Ai, meu Deus. Adolescentinha, né? 14, 15 anos. Foi em 14, 15 tá. e aqui 20. Tá aqui com 14, 15, todo Não, mundo 22 aqui. é mais magrinho mesmo. Mas enfim, você teve um grande ganho. E o que você fez? Foi tipo assim, rotina do tipo, caraca, vou treinar 6 vezes por semana. Como é que foi esse teu segredo aí, pra chegar nesse ponto? Na época eu fui muito radical. Então eu falei assim, eu entrei na academia, eu queria fazer tudo possível. Eu ficava até... E na época não tinha Instagram, né? Isso foi em 2011. Então eu ficava na internet, naquele site de hipertrofia, ficava vendo todas as dicas. Você tem que ver... Era site na época, era site, blog, era tipo esses negócios. Eu ficava no hipertrofia.org, um negócio assim. Eu ficava lá o dia inteiro vendo, você tem que comer batata doce, tem que isso. Só que eu via dicas de bodybuilders, né? Então, tipo, não tinha como comparar comigo. E aí o meu erro foi que eu mudei radicalmente. Fazia 7 refeições por dia, de 3 em 3 horas. Eu estava no 2º ano do ensino médio, então eu levava marmita. E caraca, colegas... ou seja, além de estudar, tu tava também preocupado em crescer e ficar mais saudável. Não, isso era vinha antes dos estudos. Primeiro eu vou treinar, depois eu vou se der tempo, eu vou pra escola. Se der tempo, exatamente. E aí, como é que era a rotina? Aí você alimentava direitinho na escola também, e à tarde você ia pra academia. Como é que era a rotina? Então, de manhã tava lá na escola, aí de tarde e lá eu já comia, levava frango, por isso que como era meio estranho, né? Todo mundo estranhava, assim, meio estranha, levando frango com batata doce. Mas beleza. Eu fechei ouvidos a isso porque eu tinha esse objetivo. E aí, de tarde, eu treinava final da tarde, ali, por 6 horas. Só que teve uma época que eu tava tão dedicada que eu treinava 2 vezes por dia. Então, todos os dias... Só que aí, meu erro foi que eu fui ganhando massa muscular, e aí agora eu vou entrar em cutting, aquele famoso cutting. Que é pra secar. Só que eu não tinha nada de gordura pra secar. E eu segui todas aquelas dicas daqueles sites. E aí, eu perdi tudo e fiquei, assim, abaixo do peso, muito abaixo do peso. E aí foi ali que me deu passei um período bem difícil, porque depois que me caiu a ficha disso, nossa, me deu até uma depressão. E obviamente, isso aqui é o mais atual. O cutting foi antes disso. Não é tão atual. Foi bem antes. Bem antes. Que eu já tenho... foi uma foto para representar, mas essa eu tenho outras que são mais atuais. Mas essa dali, aí foi depois de eu ter feito esse cutting, né? E realmente perdido... tudo que eu tinha ganho. Então, eu ganhei, sei lá, 3 quilos de massa muscular e perdi tudo. Caraca. E aí, eu tive que recomeçar tudo. Eu recomecei aos poucos. Porque antes era um negócio radical a ponto de eu acordar às 3 da manhã para tomar hipercalórico. Eu tinha, tipo... por isso que eu ia as dicas do bodybuilder. Não, é porque eu achei que eu ia catabolizar. Então, eu fui colocando... Olha como é o poder da mente. Eu fui colocando tanta coisa na minha cabeça de ler o que funcionava para outras pessoas. Tipo, você tem que acordar para tomar o hipercalórico, a proteína, senão você vai catabolizar. Aí eu via isso e eu dizia, não, tem que ser exatamente se alimentar de 3 em 3 horas, senão tu também vai catabolizar. Aí o que acontecia? Eu comia às 6, às 9, e não podia ser 9 e 1, tinha que ser às 9. Aí meio-dia, aí às 15, não podia ser 15 e 1, tinha que ser exatamente às 15, porque eu fiquei neurótica com isso, achando que tinha que ser exatamente. Aí não podia ter sal, não podia ter tempero na comida, porque eu pensava que não ia inchar, nananã. Era um negócio absurdo, assim. Caraca. Depois que eu fui, não, calma, está ao extremo. E aí que eu fui entendendo, estudando, né, como que acontecem as coisas. E aí eu fui fazendo de forma natural, de forma muito saudável, né? Porque de nada adianta também querer o corpo bonito e não cuidar, né, da saúde. Arrebentar na saúde, né? Valeu. Tem outra dessa assim, de antes e depois ou não? Depois a gente mostra as outras? Eu posso pegar aqui também. Não, tá de boa. Não, mas Lari, uma coisa que você tá me chamando a atenção é o seguinte. Além do fato de você ter sido extremamente disciplinada para chegar nesse resultado, quanto tempo demorou para chegar? E segundo, qual o papel da obsessão nesse sentido? Obsessão não é algo pejorativo. Só precisa ilustrar. Mas a obsessão como algo positivo? Como algo positivo. Você estava obcecada naquele resultado e você foi atrás dele. Sim. Isso tem a ver também com a lei da atração. Tem. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Como é que foi... Eu perguntei uma coisa para ela, eu perguntei tanta coisa agora que eu... Lari, olha lá. Quanto tempo você demorou para chegar nesse resultado? Quanto tempo? Bom, nesse da você foto... Você estabilizou. 12, 13, 14, 15, 16, 17... Foi uns 7 anos. Assim, eu considero que... Depois que eu passei por esse período do extremo e fui indo aos poucos, foi uns 5 anos para eu realmente chegar no corpo que eu gostei. Sim, aí depois manteve mais 5 anos para aquele crescimento mais acelerado, né? Porque eu tenho um biotipo que é mais de magra, que tem mais dificuldade para ganhar. Então... Foi um processo, eu optei por seguir o caminho natural, então nunca tomei anabolizante, nunca fiz cirurgias, né, essas coisas loucas que muita gente faz.
não julgando, mas eu quis dizer, eu optei por esse caminho mais natural porque eu sempre priorizei a saúde, né? Principalmente depois de ver o estado mental que eu cheguei por fazer, né? Essas coisas ao extremo. Então, eu acredito que uns 5 anos. E depois dessa fase que eu estava fazendo de forma muito neurótica, daí que eu comecei de forma natural, eu considero que foi uns 5 anos. E eu fui nessa obsessão no sentido de eu não vou parar até chegar no meu objetivo. Então, eu tive muita disciplina. E nesse tempo, o que foi minha virada de chave? Eu descobri o poder da mente. Isso. Que tinha no exercício. Então, quando eu descobri o poder da minha mente, eu comecei a ter uma performance muito melhor na academia. Entendi. Eu comecei a dar o meu melhor. Então, quando eu, não consigo mais. Não, eu ia mais. Eu ia mais 1, 2, 3 repetições, sempre a mais. Sempre mostrando. E sempre, cada vez descobrindo mais o poder da minha mente. E aí eu sempre falava, em cada vez, vai mais. Tanto que hoje meu lema é vai mais pra tudo. Vai mais pra tudo. Vai mais. Cara, eu acho isso sensacional, porque é aquela coisa, quando você dá o primeiro passo, às vezes você pensa assim, nossa, eu tenho que subir essa montanha toda, um exemplo, né, metafórico. Mas na verdade, cara, uma montanha de 100 passos, você tem que dar só o primeiro. E aí você faz o quê? Vai mais e vai subindo, né? Vamos falar um pouco sobre a lei da atração, porque eu acredito que isso aí tudo veio mais ou menos da época do filme O Segredo, acho que de 2009, se eu não me engano, não tem muito tempo. Conta pra gente o que é o segredo, o que é a lei da atração. E deixa eu só botar o boneco aqui pra não te atrapalhar. E conta pra gente. Vamos lá. O segredo. O que é a principal teoria do segredo? Né? Na verdade, o documentário ele foi uma porta de entrada para as pessoas começarem a perceber o poder do pensamento positivo e acreditar. Porque tem muito mais, né, a acrescentar, tem muito mais para se falar. Lá é o básico, digamos assim. Só que, basicamente, o que é a lei da atração? Você atrai tudo aquilo que está vibrando na mesma frequência que você. Então, quando a gente fala em lei da atração, a gente tem que falar primeiro em lei da vibração. Ou seja, tudo nesse mundo é energia, tudo isso que a gente não consegue ver, né? Isso aqui é matéria condensada, mas tudo é energia, tudo, absolutamente tudo. E nós estamos vibrando, nós também somos energia. E essa vibração é composta por nossos pensamentos, sentimentos e ações. Sendo que também o nosso sistema de crenças. Então, o que acontece? Aquilo que eu vibro é aquilo que eu vou atrair. Então, eu só posso falar de lei da atração quando eu trago também a lei da vibração. Então, vamos supor, eu quero atrair muito dinheiro, mas tu tá vibrando na escassez. Como que tu vibra na escassez? Tendo crenças de que dinheiro não traz felicidade, de que ganhar dinheiro é pecado, de que o dinheiro é sujo. Então, tudo isso se torna um bloqueio. Então, tu tá querendo uma coisa, mas tu tá vibrando de forma contrária. É um bloqueio até inconsciente, eu acho, né? Porque as pessoas, pelo menos assim, no Brasil isso é bastante comum. As pessoas, elas têm uma crença do tipo, dinheiro, é coisa suja, não sei o quê, mas elas querem ganhar na Mega Sena. Então isso é antagônico, né? Isso muito. É tipo, enfim. Exatamente. Hoje muitas pessoas me perguntam, mas tem como ganhar na Mega Sena usando a lei da atração? Eu acredito que sim. Não, tem. Tem. Só que e tem a Paulinha do BBB, ela disse que aplica, já ganhou 56 vezes em loteria usando a lei da atração, as técnicas dela. Nossa senhora! Só que o problema é o quê? É a pessoa que ela coloca isso como uma... eu preciso ganhar na Mega Sena. Ou seja, ela já está emanando escassez. Ela coloca isso, eu só vou conseguir dinheiro ganhando na Mega Sena. Então, ela nunca vai ganhar. É a única forma de chegar lá. Forma, e não é, né? Não, a pessoa ela tem que acreditar naquilo, mas ela não pode emanar isso, que a vida dela depende de que ela ganhe na Mega Sena. E aí, o que acontece? Tanto esse exemplo que eu dei, né, de tu querer dinheiro, mas ter crença de escassez, se aplica também no corpo. Por exemplo, uma coisa que eu tinha na minha mente antes de conseguir mudar era que eu não ia conseguir ganhar massa muscular por causa da minha genética. Ou só ia conseguir ganhar massa muscular tomando anabolizantes, que era o que muito instrutor me disse. E aí eu tive que reprogramar a minha mente para conseguir daí ter melhores resultados. Então, hoje também alguém quer emagrecer. Mas viveu numa família, né, cresceu, principalmente quando criança, que a mente é aberta e vai absorvendo as informações muito fácil. Ela ouviu que, assim, dos pais, mas a gente é tudo gordinho, não tem como mudar, mas a academia é chata, fazer dieta é muito difícil. Então, tudo isso vai ficando. E aí, o que acontece? Ela começa a fazer academia, começa a fazer dieta, mas ela se auto-sabota. Não acreditando, né? Ela se sabota, ela vai lá, falta academia, come um doce, exato. Não é isso? Ela até começa, por exemplo, 1, 2 semanas, mas ela desiste muito fácil, porque quando ela tá lá mudando,
a mente dela vai dizer, é como se fosse a vozinha, que eu chamo de Magda, que é aquela vozinha do mal que diz, não, desiste, é muito difícil, você é gordinha mesmo, é difícil de mudar. Caraca. E aí quando vê, ela desiste. E também porque ela não realinhou, não reformulou a autoimagem dela. Então, o que acontece? A menina que é gordinha e ela começa a fazer exercício, começa a ir na academia, e aí quando vê, ela tá se auto-sabotando e desiste, porque ela até começa a emagrecer, mas na mente dela, ela ainda se vê gorda. É a autoimagem dela, a forma como ela se vê. Então, inconscientemente, ela vai tomar ações para voltar sempre àquela imagem que tem na mente dela. Então, para tu começar a mudar no meio de fora, né, no lado de fora, tu tem que primeiro mudar dentro, a forma que tu se vê. Isso vale para dinheiro, mas esse exemplo fica muito claro quando a gente fala de saúde. Porque é muito comum as pessoas começarem a emagrecer e depois sempre voltar. Aquele efeito platô, né? Volta e engorda de novo. Ela ainda não mudou a imagem dela aqui. Talvez é como se fosse assim, a pessoa emagreceu, tipo, tem que perder 10 quilos. A pessoa perdeu 5, tá feliz, tá se olhando no espelho, mas é como se a voz dissesse assim, tá bom com essa brincadeira, né? Agora vamos voltar a ser gordinho, vamos ganhar de novo 5 quilos. Como tu Você sempre acha que é uma parada foi. assim, como tu sempre foi? Como tu sempre foi. Caraca. Porque a autoimagem determina quem tu é. A forma que tu se vê é a forma que tu vai ser do lado de fora. Porque mesmo que de forma inconsciente, é aquele padrão. E é o caminho, né, da mente. Tua mente adora reproduzir tudo que ela já conhece, os padrões que já conhece. Então, quando tu tenta mudar, ser mais saudável, ela vai querer sempre voltar pro padrão anterior. E se tu começa a mudar também, ela vai querer te trazer de volta, para exemplo da menina gordinha, né, para aquele antigo corpo. Então, por isso que é muito importante de andar junto. A mudança corporal tem que primeiro ter uma mudança mental. Reformular a autoimagem, quebrar as crenças limitantes. E aí sim, um caminho vai ser muito melhor.